Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o que é HTTP. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Ele basicamente, resumindo, é o protocolo mais usado na internet. Qual que seria a descrição dele? É um protocolo de camada de aplicação para transmissão de documentos hipermídia, como o HTML. Ele foi desenvolvido para comunicação entre navegadores web e servidores web, porém pode ser utilizado para outros propósitos também. Então, resumindo, a gente pode falar que a grosso modo, HTTP é o protocolo mais usado na internet, como já falamos, que permite fazermos essas requisições pela URL, usando o World Wide Web, né, que é o www. O HTTP ele possui alguns métodos. Eles possuem alguns métodos que são conhecidos também como verbos HTTP. Quando nós fazemos requisição para alguma URL, nós passamos como parâmetro também qual o método que estamos usando. Que no caso temos o método GET. Nós usamos o método GET quando precisamos buscar informações em uma URL. Normalmente usamos o método POST para quando a gente acessa uma URL e quer criar uma informação, quer criar um dado, como por exemplo inserir alguma coisa no banco de dados. O método PUT, quando a gente quer alterar algum dado. O método PAT, quando aqui a gente quer alterar um dado em específico. Imagina que, por exemplo, o PUT nós utilizamos para alterar um registro inteiro e o método PAT a gente usa só para alterar uma linha desse registro. E o delete, obviamente, para deletar uma informação. Quando a gente acessa no navegador uma URL qualquer, a gente não define, né, qual método que eu vou usar para acessar essa URL. Porque por padrão, toda URL que a gente busca lá no search do browser é o método GET, que ele busca as informações do site para trazer para a gente. Existem outros métodos HTTP, mas esses daqui são os mais usados. Junto com os métodos HTTP, tem também os códigos HTTP. O que são os códigos? Quando a gente realiza uma requisição HTTP, a gente passa o URL, passa o método, e para eu saber se essa requisição deu certo ou não, ela vai me retornar um código. E ela pode retornar 5 tipos diferentes de código. Os códigos que começarem com 1 são respostas de informação, quer dizer que o site que eu pesquisei, que o back-end me retornou algo relacionado à informação, ele vai começar com 1. As respostas que começam com 2 são respostas de sucesso, que os mais conhecidos são 200, que é o código de OK, foi tudo certo, e o código de 201, que falou, sua informação foi criada. Tem todos os códigos que começam com 3, tem a ver com redirecionamento. Os mais famosos aqui é o código 301. São os códigos 301, que quando fala que uma URL foi movida permanentemente, que ela foi trocada. E 302, que a URL foi movida temporariamente. Os erros que começam com 4 são relacionados a erros do cliente, que é de quem está fazendo a requisição. Os mais famosos são o erro 400, que é o bad request, o 401, que quando você não tem autorização para acessar determinado URL, e o mais famoso de todos é o 404, not found, quando você tenta acessar algo que não existe praticamente. E os erros que começam com 5 são erros relacionados ao servidor. O mais famoso é o erro 500, que é Internal Server Error, que é um erro que ocorreu interno no servidor. Ah, tá, mas beleza, mas por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente começar a criar nossas APIs com o Node, a gente vai começar a manusear esses códigos HTTP aqui para retornar para o cliente. Então, pessoal, esse daí foi o estudo de hoje dos códigos HTTP e é nóis!